Olá! Novamente nos encontramos para abordar questões da doutrina espírita. Hoje, o nosso tema, nosso comentário, é diante de Deus. Nós sabemos que a misericórdia infinita nunca deixou o homem desamparado. Sempre nos propiciou a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução. Vamos nos lembrar de Allan Kardec, quando no livro A Gênese, ele nos convida a uma reflexão profunda, lembrando de Moisés, como o profeta que revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. É importante que Moisés foi o primeiro. Ele, Moisés, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por toda a terra. Então, ali é que nasceu, com Moisés, o foco, a base da verdadeira fé. Então, é extremamente importante, porque Moisés foi um disciplinador e, ao mesmo tempo, um profeta da lei de Deus. Precisava disciplinar um povo rude, nômade, um povo com enormes dívidas, com enormes dores e sacrifícios. Ele precisava dominar, precisava impor a lei mosaica, como muitos conhecem, dura e inflexível, mas também revelou as bases da lei divina. Depois que Moisés teve toda essa caminhada, nós recebemos o amigo verdadeiro, Jesus, o Cristo esclarecendo o que é eterno e divino, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara. Por que Moisés não falava? Porque era um povo rude, não tinha como absorver aqueles ensinamentos que mais tarde Jesus veio trazer. Inclusive até os dias atuais, muitos de nós ainda não compreendemos, não entendemos a lei de amor que Jesus viveu na face da terra e deixou o caminho para nós conquistarmos a nossa evolução espiritual. Até hoje o homem não entendeu essa fé, esta luz espiritual, essa vida verdadeira que o homem veio de lá e voltará para lá como espírito eterno que é. Então é importante ressaltar que Moisés trouxe a base. Jesus veio desenvolver, falou por parábolas, mas não disse tudo devido à deficiência espiritual e moral do homem. A parte mais importante da revelação do Cristo, de pedra angular de toda a sua doutrina, é esclarecer quem é a divindade. E aí a doutrina espírita traz um papel extraordinário, fundamental, quando no Livro dos Espíritos Kardec questiona quem é Deus. Ele não pergunta quem é, ele pergunta que é. Que é porque ele quer dizer todos os conceitos até agora existentes e não explica, não preenche o homem de quem é esse Pai que Jesus falava. E quando ele diz quem é, vem a revelação dos espíritos superiores. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É dele para cá, não tem para lá. É do incriado para cá. É esse Pai nosso que Jesus nos fala, esse Pai maravilhoso. Foi Jesus que nos ensinou e disse porque Ele é nosso Pai. Então é extraordinariamente belo quando a doutrina espírita vem estruturar o Pai, a divindade, Jesus, as leis, para nos colocarmos diante do Pai, diante desse Pai amoroso, justo, misericordioso. Então, este Pai já não é o Deus vingativo, terrível, ciumento de Moisés, o Deus cruel, implacável, que rega a terra com o sangue humano. É muito importante essa divisão
Na época de Moisés, era vingativo, era terrível, era ciumento, era guerreiro, era implacável. Com Jesus, não. Com Jesus é o amor, é a misericórdia, é a ternura. É o pai que oferece ao filho a evolução. Chama o filho ao seu regaço. Então, na época de Moisés, ordenava o massacre e extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupavam a vida. Quer dizer, é um outro Deus, completamente diferente do que Jesus nos coloca. Na época, era um, com Jesus é outro. Com Jesus já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas um Deus clemente. A postura é de amor, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão, de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. É outro Deus. É aquele que vem ao encontro do pecador. É aquele que busca o pecador para auxiliá-lo, orientá-lo, amá-lo, ensiná-lo o caminho da perfectibilidade através dos seus atos, da sua atitude, do seu trabalho de evolução. É extremamente importante essa colocação que Jesus nos coloca diante de Deus. O Deus de Jesus mostra um Deus que quer ser amado por seus filhos. É nós que temos que ir ao Pai. Mas como iríamos ao Pai se nós não conhecêssemos? E por isso a doutrina espírita é extraordinária. Kardec, desde 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, quando ele cria o termo espírita e espiritismo e espírita, nos colocando realmente quem nós somos em relação à doutrina, este Kardec nos esclarece de acordo com a proposta de Jesus. Um pai que perdoa, um pai que é justo, um pai que é misericordioso, um pai que é eterno, um pai que ama. Um pai que nos dá as possibilidades, através das reencarnações sucessivas, ir e vir tantas vezes quanto forem as necessárias para recuperar-nos dos erros que cometemos e progredirmos sempre pela conduta do amor, da paz, da misericórdia, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho que domina ainda os nossos corações. Então, esse Deus que Jesus nos mostra é o Pai amoroso, é o Pai que nos ama, é o Pai que nos quer perfectível, é o Pai que nos espera, porque nós também somos co-construtores da vida. O Pai é que nos possibilita isso. A nossa evolução já é uma construção de amor. E Kardec é mais extraordinário quando ele nos diz, no livro Obras Póstumas, Deus é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Olha que maravilhosa. É o Pai que nos abraça. Eu errei, mas sei que o Pai é onipotente, é soberanamente justo, é soberanamente bom. Ele é o Criador das leis, é Ele que nos envolve, é Ele que nos esclarece, é Ele que nos chama para o seu regaço íntimo, colocando, como disse Jesus, vinde a mim, eu vos aliviarei. Este é o Pai infinito em todas as suas perfeições. Como afirmamos novamente, como costumava dizer Jesus, nosso Pai. Estamos falando de Deus. Não importa se você chama de Jeová, se você chama de energia suprema, é Deus. É o ser incriado que nos criou. Simples e ignorante e dentro da sua escalada evolutiva, das suas leis imortais, nós iremos conquistando passo a passo a nossa evolução. Como está na lei do determinismo, como comenta Joana de Ângeles, essa lei extraordinária. Fomos criados simples e ignorantes em espírito e verdade e somos perfectíveis através das reencarnações e chegaremos à perfeição natural. Aquela total só pertence a Deus.
mas nós chegaremos lá. Nós fomos criados para isso. Não existe milagres na terra, existem leis de amor que nós não conhecemos, que nós não sabemos, que nós não entendemos, que nós não aprendemos a amar ainda. Repetimos, vivemos as pandemias por esquecermos de Deus, por ainda termos criado na face da terra o bezerro de ouro, as coisas materiais. Damos mais valores às coisas materiais que às obras que o divino, que o Pai de misericórdia criou para nós. Nós somos eternos como espíritos. Nós somos perfectíveis quando aprendemos o caminho do nosso Pai de amor, com o nosso Mestre Jesus, Filho do nosso Pai superior, que é Deus, com o nosso Jesus, que é nosso irmão perfeito em evolução, que veio à Terra sofrer e nos mostrar qual o caminho, qual a trajetória da evolução, o homem esculpindo em si o amor divino que o Pai sempre nos amou. Então, aqui é importante lembrar do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus abre o coração, vai visitá-la, e ele diz: mulher, acredita-me, a hora vem que neste monte, nem Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. É importante isso. Como é que era a adoração antigamente? De animais, de sacrifício, de sangue. Sempre foi essa adoração, nessa atitude. Mas Jesus vem alertar que a adoração é outro tipo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, o Pai. O Pai de amor, o Pai de misericórdia, o Pai da luz, o Pai do esclarecimento, o Criador Supremo. Então é importante esse diálogo porque ele diz, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque esses são os que o Pai procura para os seus adoradores. Quer dizer, o Pai procura os filhos, os espíritos que estão num corpo de carne, superando as suas dificuldades, vencendo as batalhas íntimas, vencendo as provações, superando as dores. Ele ama os espíritos. A carne é pó. A carne é pó. A carne é uma vestimenta, o corpo é uma vestimenta de carne temporária, que o espírito aproveita, está um tempo nela e depois vai embora. É o veículo que usamos e depois deixamos. O que é do espírito é do espírito, o que é da carne, explicou Jesus. Essa é a forma como devemos orar a Deus, em espírito e verdade. Nós somos seus filhos. Por isso é de fundamental importância compreender o que a doutrina espírita nos alerta, o que a doutrina espírita nos auxilia, nos ampara, nos esclarece. Nós, hoje num corpo de carne, amanhã estaremos no mundo espiritual. Por isso que para a doutrina espírita a morte não existe. Porque somos espíritos, viemos do mundo causal, que é o mundo espiritual, estamos um tempo na Terra e depois cumprimos a nossa tarefa aqui de evolução e voltamos para o mundo espiritual. Os nossos pais que nos amam, que nos auxiliam, que nos amparam, os nossos pais materiais, são médiuns da vida, nos oferecem, nos propiciam o corpo para que possamos reencarnar e progredir. Olha o caminho espetacular que nosso Pai de misericórdia, que Jesus, nosso Mestre, Filho de Deus, nos oferece para evoluir, para progredir. Somos eternos, somos filhos do Altíssimo, somos espíritos em evolução, e é essa forma que devemos adorar a Deus, como espírito e verdade. Nós, todos criaturas, somos atraídos para o Pai, o Criador. Temos necessidade dele, de nos colocarmos diante dele, e ficar diante de Deus é adorá-lo. Mas como é que eu vou adorar a Deus? Eu não o conheço, eu não vejo. Deus eu amo de paixão, Jesus eu amo de paixão, mas eu não conheço eles. Eu tenho imagens que relatam Jesus, mas se eu ver a sua obra de Jesus, o seu amor,
a sementeira de paz, de luz, de concordância, de indulgência, de perdão, de tolerância, de humildade. Essa produção que Jesus nos deixou como vivência de amor é extraordinária. Só poderia vir de um espírito extremamente perfeito, o ser mais espiritualizado e mais perfeito que pisou na face da terra, como seu pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um só, no pensamento. Não é que Jesus é Deus, não, ele é filho. E interpretava o pensamento divino. Quando ele diz, devemos orar Deus em espírito e verdade, colocá-lo diante dele, mas eu não conheço, repetimos, não conheço Deus, mas vejamos a sua obra extraordinária. Não vamos ver as coisas negativas da face da terra no momento. Vamos analisar esses jardins espetaculares que Deus nos deu. Nos deu o ar que respiramos, nos deu um corpo de acordo com as nossas necessidades e merecimentos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com os nossos débitos de vidas passadas, que graças a Deus não lembramos, porque senão nossas vidas seriam um inferno, porque nós não sabemos amar ainda, não sabemos perdoar ainda. Ainda somos arrogantes, vingativos, odientos, imperfeitos moralmente. Então esse Deus nos deu as flores, nos deu os mares, nos deu o beija-flor, nos deu as aves, nos deu as frutas, nos deu tudo que a terra nos oferece para nos alimentar e escolher e aprender, deixar o egoísmo de lado e dividir o pão da vida, o conhecimento. É esse Deus que devemos amar. Quando fizermos uma prece, mentalizarmos, como eu vou mentalizar Deus? Eu vou pensar nas flores, que é a sua criação, vou pensar nas árvores, no bem-te-vi, no beija-flor, na mata, no rio, no córrego, nas estrelas, no sol, na lua, no mar. Tudo eu posso elevar o meu pensamento em agradecimento, colocando-me em espírito e verdade perante o ser Criador, do meu Pai, que é Espírito. Adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo conforme sua verdadeira natureza, no íntimo de nossos corações. No íntimo de meus corações, sim. Porque eu sou seu filho. Não tem ninguém igual. Nós somos filho de Deus. Nós somos perfectíveis através dos nossos trabalhos. Olha, uma lei de justiça que existe na face da terra que não escapa a ninguém, a lei da reencarnação. Nós vamos e voltamos sempre resgatando os nossos débitos. Nada fica em dívida com a lei divina. Está escrito, esculpido em nossa consciência, no nosso mundo íntimo, no nosso perispírito, os nossos débitos. Onde está escrita a lei de Deus? Responderam os espíritos superiores no livro dos espíritos, na consciência. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado, porque em nossa consciência está escrita a lei de Deus, a lei de amor, de evolução, de progresso. Nós sabemos discernir, e aí é que devemos adorá-lo no nosso mundo íntimo. É cultivar a sinceridade e a pureza de nossos sentimentos. Nós sabemos como agir certo, como amar certo, como perdoar certo. Por que não fazemos? Por orgulho. Por que não cedemos? Por orgulho. Orgulho de reconhecer o erro, de entender que a lei não se conspurca, que a lei é fatal. A lei do tempo, ela cobra. Então, adorá-lo em espírito e verdade é viver segundo as suas leis divinas, como já dissemos, na consciência que traduz em amor e justiça. Jesus viveu essa lei. Jesus viveu essa lei de amor. Jesus nos veio dos mundos superiores, de luz, de paz, de misericórdia, viver na terra e mostrar para o homem como deve se viver aqui na terra, de acordo com como Jesus viveu. Quanto nos falta aprender, quanto nos falta evoluir, quanto nos falta amar, quanto nos falta perdoar. Enquanto não tomarmos as rédeas de nosso destino
com base naquilo que Jesus nos mostrou, viveu e amou, não sairemos do mundo de prova e reencarnação, do mundo de provas e expiações. Adorar a Deus em espírito e verdade é colaborador. Vejamos, nós estamos colaborando por pensamento, por palavras e obras no estabelecimento do reino nesse mundo. Reino de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Igualdade e liberdade, fraternidade. É para nós, não é para os outros. É para mim aprender a viver assim. É para nós. Essa é a lei. Não é a lei do mais forte. Não é aquele que tira proveito de tudo, que ganha tudo, que menospreza, que humilha. Não, não, não. Seu reino nesse mundo, reino de fraternidade, igualdade e liberdade. Ah, mas é muito difícil. Mas nós estamos a caminho. O terceiro milênio está às portas, estamos vivendo o terceiro milênio. E como nós, seres humanos, ainda não aprendemos esse caminho da fraternidade, da igualdade e da liberdade, o caminho do amor, da perdão, repetimos, isso é necessário repetir, para gravar em nós o caminho do amor, da tolerância, da indulgência, da responsabilidade, que aquilo que se planta se colhe, o caminho da fé consciente, da fé raciocinada. Só me acontece aquilo que eu necessito, que eu preciso resgatar, que eu estou em débito com a lei de amor. Isso é amar a Deus. Eu estou me ressarcindo ainda dos meus débitos. Adorar a Deus em espírito e verdade, então, já sabemos que começa no nosso pensamento. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor, dia a dia. Não tem milagre. Essa história que tem um milagre, que vai acontecer isso, acontecer aquilo, não nos enganamos. A nossa fé tem que ser raciocinada, ter consciência, raciocínio. Eu sofro aquilo que eu mereço. Eu estou num corpo que momentaneamente eu mereço. De acordo com as atuações que eu tenho agora, ou que tive no passado, amanhã eu poderei reencarnar num corpo deficiente. Porque o corpo é apenas um veículo de aprendizado, é uma escola como a Terra. Então, opondo-se aos embargos e expansões do egoísmo, cultivando a mente e o coração. E isso começa na educação dentro do próprio lar. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor. Quando o espírito reencarna, vem para dentro de um lar e a estrutura melhor que o homem pode receber é o lar. Cabe a nós, pais, nos reeducarmos, evangelizarmos para dar o melhor para a nossa prole. E quem nos afirma isso é Jesus, no livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, quando fala que o lar é o inferno, é o cadinho purificador para o espírito aprender o caminho da tolerância, da educação, da prova, e aí ele vai em frente. Então, cultivar a mente e o coração começa no lar, com as estruturas que o lar nos oferece. Neio Lúcio é que nos fala isso. Jesus começa o primeiro evangelho no lar na casa de Simão Pedro. O primeiro evangelho no lar na terra começa com Jesus na casa de Simão Pedro, quando ele convida: Pedro, na tua mesa que comes o pão, o pão corporal, reunamos a família para estudar os escritos do Senhor e nos fornecermos com o pão espiritual. É o convite divino, é o convite fraterno, é o convite amigo de Jesus. Adorar a Deus em espírito e verdade é reconhecê-lo em todas as manifestações da vida. Na alegria, na tristeza, na pobreza. Caiu um tombo, era para ter quebrado a perna, mas eu quebrei só um dedo, graças a Deus. Era para ter quebrado a perna, quebrei só um dedo, é a prova. É o reconhecimento da grandeza do Pai nos auxiliando a superar as dores. É sentir-se ligado à fonte geradora da vida, reconhecendo ao mesmo tempo que a vida em nós palpita e é a mesma que palpita em todos os indivíduos. É o Pai que coordena. Tudo que eu sinto, os outros sentem também. É sentir-se ligado a Ele pelo pensamento. O nosso pensamento é mais poderoso, mais rápido que a luz. Nós temos um Wi-Fi individual
Podemos nos ligar ao nosso Pai de misericórdia e amor pela prece. É telefone celular individual. Unirmos o nosso pensamento a Ele e nos ligarmos a Ele pela prece, pelo trabalho honesto, correto, pelo sentimento de amor, de perdão, por intercessão de alguém que está doente, de alguém que está enfermo, por um país que passa necessidades vergonhosas como o nosso. Podemos nos ligar a Deus e suplicar ao anjo Ismael, aos guias e aos benfeitores amigos que auxiliam as autoridades possam tomar os melhores caminhos em função do povo, em função do homem, auxiliando-o a progredir. É pedir ao Pai, por pensamento, por atitudes, pela prece, pela conduta. Chegaremos lá, um dia chegaremos lá, com a graça da misericórdia. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade, é querer o bem de todos os homens e renunciar à personalidade em favor da coletividade. Não sou mais importante que nenhum, eu sou mais um. O importante é trabalhar pelo meu irmão. E isso começa no meu lar, no nosso lar, com os nossos familiares, servindo daquilo que está à nossa disposição, porque nós não somos proprietários de nada. Nós não somos dono de nada, nós precisamos tirar isso da cabeça. Eu estou hoje com uma casa, eu estou hoje com um carro, hoje, porque daqui a pouco eu posso desencarnar e ficar aí, para incomodar os outros. Então esse orgulho que eu tenho, eu posso, eu faço, eu mando, isso não existe. Isso é o nosso orgulho falando, é a nossa egolatria. Deus nos empresta tudo na face da terra. Até o corpo não nos pertence, ele é emprestado. Repetimos, os pais são médios da vida que, através do amor, nos propiciam um corpo, como espírito eterno que somos, reencarnar num corpo, estarmos num tempo na escola chamada Terra para evoluir, para aprender a dar, a dividir, a amar, servir, ser fraterno, ser amigo, ser tolerante, orar pelos outros que necessitam. Essa é a nossa tarefa, desenvolver as duas asas da evolução, conhecimento e o sentimento de amor. Como diz o Chico, o amor é tudo. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu, samaritano, fariseu ou saduceu, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, detalhadamente, para ser cristão com o Cristo. Cristão com o Cristo. E a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, nos dá essa possibilidade de aprendermos a ser cristãos com o Cristo, consoante essas palavras. Viver a mensagem do Cristo. O Espiritismo, a doutrina espírita, não combate nenhuma religião, mas tem a proposta de autoiluminação, de autoaprimoramento, superando as dificuldades milenares que trazemos, todas essas dificuldades regidas pelo orgulho e pelo egoísmo, aonde teremos que colocar em nossas atitudes e pensamentos a humildade, a tolerância, a caridade, a lei de amor. Em vos amardes uns aos outros, todos conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus. E nós estamos fazendo o quê? Como estamos vivendo a nossa religião, não importa qual. Estamos amando, estamos servindo, estamos produzindo, estamos evoluindo, estamos nos doando, estamos dividindo. Estamos? Finalmente, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo no templo vivo, que somos nós próprios. Não é a igreja, não é a casa espírita, não é o templo de Umbanda, não é a igreja, não é o templo de pedra. Somos nós, espíritos vivos, criados pelo nosso Pai. Somos nós próprios que temos que escoimar o nosso coração de toda impureza, transformando em custódia sagrada, cálice sagrado, onde se ostenta em realidade a sua augusta imagem, a cuja semelhança fomos criados. Deus é Espírito, nós somos Espíritos. O Pai é eterno, nós somos imortais, porque fomos criados por Ele. Nós somos seus filhos. Jesus é Filho de Deus, nosso irmão em evolução.
que veio viver e nos demonstrar o caminho do amor, da paz, da tranquilidade. Que possamos, com o nosso pensamento de amor, com a nossa vivência o melhor que pudermos, de reencarnação em reencarnação, superarmos o homem velho e um dia dizer: obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, aqui estou para te agradecer tudo que aprendi e à tua disposição para aprender a servir. Sê conosco, que a luz, a paz, o esclarecimento e o amor permaneçam em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre, e que assim seja.